Sejam bem-vindos a mais um episódio do FAPA Podcast. Eu sou o Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da FAPA. E aqui vocês já sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento. Para vocês não sentirem falta do Vitão, nós trouxemos outro Vitor hoje. É isso aí. Então, meu nome é Vitor Spader, eu também sou pesquisador da FAPA na área de herbologia, né? E hoje estou aqui com a missão de substituir o meu xará aí, o Vitor Anunciato, nessa missão aí. Vamos lá. Muito bem. E hoje, Vitor, nós vamos falar sobre um tema que nós estamos acostumados a trabalhar com manejo de daninhas em culturas anuais, produtora de grãos. Hoje vamos mudar um pouco o foco. O que você acha? Legal. Bom inovar. Vamos lá. Muito bom. Saulo, seja muito bem-vindo ao nosso FAPA Podcast. Se apresente, por favor, para quem nos acompanha aí. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Vitor. E ao Vitão também, que hoje não está presente e que foi meu companheiro durante o período de pós-graduação. Meu nome é Saulo, né? Plínio Saulo Simões. O pessoal aí depois que for procurar meu nome não vai achar só o Saulo. Mas é que como na minha casa lá tem muitos Plínios, eles foram selecionando, né? Os Plínios pelo segundo nome. Então, quem me conhece mais pessoalmente, conhece por Saulo. Eu sou pesquisador da Renove Agropesquisa, né? Atualmente, e também faço pós-doutorado na Unesp de Botucatu. Venho trabalhando muito ligado à parte de silvicultura, manejos de plantas daninhas e tecnologia de aplicação em áreas não agrícolas. E isso também entra a parte de pinos, né? Que eu acho que é forte aqui na região, e eucalipto, né? Para geração de energia. E a gente vai discutir um pouco hoje sobre esses assuntos aí com vocês e falar um pouco da nossa experiência, tanto pelo lado da pesquisa da Renove Agropesquisa, né? Que é uma estação de pesquisa que gera as informações para subsídio de lançamento de novos produtos, fazendo os ensaios de RET 1, RET 2, RET 3, quanto para os ensaios mais voltados à pesquisa e desenvolvimentos iniciais, que são realizados hoje em parceria com a Unesp de Botucatu, professor Verini, professor Caio, onde a gente realiza esses projetos de formulações, de resíduo, a parte mais acadêmica dos nossos trabalhos. Muito bem, Vitor. A conversa é diferente hoje. Opa, hoje com certeza. É um assunto que a gente não está muito habituado a trabalhar, né? Nós trabalhamos aqui focados basicamente em agricultura, né, Fabiano? Eventualmente alguma coisa de pastagem, mas a maioria é agricultura, né? Tanto inverno como verão. Mas não que a região não se produza outras coisas. Nós temos uma região muito forte, aí, muito próximo daqui e aqui mesmo, áreas que não são propícias para a agricultura e que são exploradas como silvicultura ou com pastagem. Muito forte com pastagem também, né? Eu acho que serão temas bem interessantes para a gente discutir aí nesse momento. Eu vou emendando já a primeira pergunta aí para você. Você falou que tem uma experiência muito grande, principalmente com florestas, né? Então, nós estamos numa região de altitude elevada aí, digamos que a região que nós estamos aqui é acima de 700, 800 metros, chegando até 1.200, né? São regiões que têm muito frio durante o inverno e que é muito comum durante o inverno a maioria da vegetação ser queimada pela geada, né? E aí eu pergunto para você, vou pensar em estabelecer uma área de floresta, ou mesmo numa área que já está implantada em início de desenvolvimento, né? Qual que seria o período crítico, pensando assim, né, dentro de uma floresta de pinos ou eucalipto, que eu precisaria manter essa floresta livre de plantas daninhas para que não tenha danos aí, econômicos, principalmente? Então, Vitor, esse é um ponto hoje que toda a silvicultura quer responder devido a inúmeros sites, diferentes locais que a gente tem hoje no país. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, pois a gente vai estar falando de clones que precisam ser altamente adaptados a essas regiões. E existe hoje florestas em alguns locais, que nem Vale do Paraíba, dando reset, reformando as florestas inteiras devido à geada. No caso aqui, vão ser clones adaptados. Tem que ser clones bem adaptados para essas regiões. E os períodos críticos, com certeza, eles vão aumentar se a gente comparar com regiões de cerrado, mesmo que tenha um déficit hídrico, entendeu? Mesmo que aqui tenha um volume de água, de chuvas alto, no entanto, você vai ser penalizado pela temperatura.
Então tende a se aumentar esse período, em média, de convivência das plantas daninhas, que a gente vai precisar fazer o controle até o fechamento de entrega dessas áreas. O que a gente tem visto num trabalho em rede feito pelo IPEF no ano passado é uma variação muito grande entre regiões, tanto por regimes pluviométricos, adaptação de clones e também solos. Então, a gente chegou a períodos críticos de total de interferência, né? A gente chegou de 1 ano e meio para a liberação da floresta pelo ocasional fechamento, a 3 anos, que foi o último período avaliado e que não teve resposta ainda, estava tendo interferência. Então, diferentemente das culturas anuais que a gente está acostumado a trabalhar, que a gente consegue ciclos mais rápidos, a gente precisa de um volume de estudos longos e grandes por toda a densidade hoje geográfica que as florestas estão envolvidas. Mas especificamente aqui na região, a gente vai ter o pinus e o eucalipto, que são 2 espécies diferentes quando a gente comenta sobre os períodos crítico total de prevenção à interferência, né? Que no eucalipto a gente tem um desenvolvimento inicial muito mais lento, entendeu? Então a gente vai ter com certeza ali um período muito maior de entrada, porque o melhor herbicida que se existe, eu sou acostumado a falar isso nos treinamentos, é o próprio dossel da cultura, e sim o fechamento. Certeza. Então a gente está falando de altos espaçamentos, dependendo da geada, a gente vai baixar a densidade foliar desses cones, mesmo que adaptados nisso, interceptação luminosa e aumento da matocompetição, no caso do eucalipto. Então, vai ser bem variável isso de acordo com textura de solo, o nível de dano dessas geadas, né? Nem as grandes produtoras de celulose têm feito, quando tem uns níveis de geadas aí mais altos, optam pelo replantio de todas as áreas, geralmente, que chega a um nível de 60% ou 70% das plantas de danos. Ô, Vitor, vou aproveitar que você está aqui. Veja, ele comentou que o período de prevenção de interferência há 1 ano, 1 ano e meio. Nos cultivos anuais, como que é isso aí? Dá para aguentar 1 ano sem manejar? Completamente diferente, né? A gente está acostumado a trabalhar com culturas que normalmente ciclo entre 120 a 180 dias, pensando em soja e milho, né? Então, assim, ciclo total da cultura. Imagina, então, a gente está falando em período críticos variando aí de 30 até 60 dias, né? Não muito mais que isso. É completamente diferente a realidade, né? Lógico, são culturas perenes, né? Culturas de ciclo muito longo, né? 15, 20 anos, né? Uhum. Principalmente no caso do pinus, né? O pinus hoje, os primeiros trabalhos que eu realizei com pinus, é difícil até a gente avaliar. Porque a planta, vamos por a legislação hoje, quando a gente faz os trabalhos iniciais, RET 3 lá, a legislação padroniza para registro avaliações, se eu não me engano, até 180 dias. 180 dias praticamente não vai dar nem diferença na começo do ciclo. Não é suficiente, né? E já numa situação dessa, que você precisa ter um período crítico muito longo, bom, já vem na cabeça qual o manejo que eu vou fazer. Aí o que você enxerga nisso? Manejo químico, e aí tem questão de seletividade e tal, logicamente, e manejo mecânico, roçadas e tal, pelo custo de mão de obra ser elevado também. O que hoje seria mais viável, pensando assim, ou associação dos 2 métodos, né? Integrado, né? Hoje a gente fala-se muito no manejo integrado, né? De controle de plantas daninhas em todas as culturas. Então, utilizar-se do grande volume que a gente tem de um ciclo para o outro, da serrapilheira que a gente fala, tanto no pinus quanto no eucalipto, é um manejo muito bom. A parte de manejo cultural, quando a gente volta mais à adaptação desses clones, como eu falei, que foi um fator muito determinante aos períodos de interferência nos trabalhos do IPEF, foi um fator muito determinante a adaptação dos clones. Então, o melhoramento genético vem de encontro a essa adaptação e a redução desses períodos e a melhoria do manejo, né? Aí entra toda a parte cultural, nutricional, né? Da gente pegar as florestas há um tempo atrás, elas não tinham tanto investimento.
Nem se falasse de utilização de pré-emergentes de longo residual, não tinha uma grande adesão, era só glifosato e manejo mecânico. Hoje você não consegue tirar uma floresta nas grandes extensões hoje que a gente tem sem um controle de pré-emergência. No ponto de controle mecânico, não tem, nas regiões produtoras de celulose, o controle mecânico não entra devido à dificuldade de trânsito dentro dessas áreas. Então, se for uma reforma, você vai ter toco. Se for uma área que não é apta para a agricultura, você vai ter declive. Então, muitas dessas áreas a gente não vai conseguir fazer um manejo mecânico, roçada, dessa forma, entendeu? Então, aí entra toda a parte de dinâmica de herbicidas, a utilização de pré-emergentes. Eu até brinco nos treinamentos que a única coisa que eu falo que é bem parecido é o carinho que a gente tem que dar para a dessecação, que é onde está a base da cultura. Se vocês, com plantas anuais, se não tiver uma dessecação bem feita, você pode corrigir o ano que vem. E numa floresta? Vai ficar por muito mais tempo você tendo que conviver com alguns problemas que você não fez uma dessecação bem feita e isso, consequentemente, vai aumentar seu custo de produção. E um ponto que a gente frisa bastante nas palestras e nos treinamentos para a área florestal é a importância do banco de semente, da redução do banco de sementes. E a utilização dos pré-emergentes é o que muitas das culturas, quando vieram as transgenias, esqueceram um pouco. E hoje a gente tá tendo que rever esses conceitos. Mas nas áreas de silvicultura hoje, eu acho que em 95% das áreas aí que eu tenho visitado, a utilização de pré-emergentes é de suma importância, tanto na linha quanto na entrelinha. Mas tem algumas diferenças de manejo, né? Por questão de seletividade, que no eucalipto especificamente, quanto menos você entrar com glifosato, menos você perde em seletividade. Então, quanto mais intervenções a gente tiver com glifosato por ser uma planta extremamente sensível, mesmo que com chapéu de Napoleão, a gente tem dificuldade ainda de se garantir essa seletividade. Qualquer problema de deriva ali, a gente já vai penalizar um pouco a cultura. E na questão de herbicidas residuais, há 10, 11 anos atrás, a gente não tinha tanto registro no mercado. Hoje a gente conta com um leque grande de ferramentas dentro das áreas florestais para trabalhar de produtos pré-emergentes. Óbvio, cada um posicionado da mesma maneira com a agricultura, pensando em textura de solo, época do ano, algumas espécies, entendeu? Alguns mais com espectro para folha larga, outros com mais espectro para folha estreita. Mas está sendo de suma importância esse tipo de manejo dentro da silvicultura e das áreas de reflorestamento atualmente. Né? Ô, Saulo, de repente quem está ouvindo está pensando assim, puxa, pré-emergente, mas eu estou trabalhando com clone, então na realidade é preparar essa área para receber a floresta ou é durante? Como que é esse pensamento? Qual que é a filosofia aqui? A gente vem com o manejo já reduzindo o banco de sementes. Então na dessecação, pegou uma área de cerrado com plantas, vamos supor, área de expansão em cima de pastagens. A gente já tem um problema de pastagens degradadas com plantas de difícil controle. Então, você já entra com glifosato, mais um latifolicida e um oxínico na dessecação para você baixar. E toda oportunidade que você tiver, que nem na dessecação, na primeira dessecação, e você já entrar com um pré-emergente para reduzir banco. Na dessecação pré-plantio, você já entra com um outro pré-emergente e aí ele não precisa ser tão seletivo para reduzir banco. Aí nas próximas intervenções você faz uma barra protegida na entrelinha. E no caso da linha, se for um produto que não tem uma seletividade hoje assegurada para os clones, a gente entra com barra protegida somente na saia. Após aí uns 80, 120 dias, embaixo da saia do eucalipto. E no caso de produtos seletivos, você faz over the top já mesmo. Mas aí eles já têm o espectro mais voltado a gramíneas, né? A gente tem um pré-emergente, o isoxaflutole, que ele é feito de 3 a 4 intervenções aí por cima dos clones, né? Que a gente chama sob as plantas, e ele é um produto que vem sendo muito seletivo. Uhum. Bom, ok, você falou que das entradas na entrelinha, né, com produtos residuais pré-emergentes aí mesmo depois da cultura implantada. Você amplia aí o período
de controle aí, diminuindo as entradas, né? Mas estou pensando aqui na região agora, nós estamos numa região onde que normalmente as florestas são feitas em áreas declivosas, porque dificilmente o produtor ele vai fazer floresta onde a área é plana, onde ele consegue fazer agricultura, né? ou pastagem. Se eu estiver numa área declivosa, eu muitas vezes não consigo entrar com um trator lá, ou um autopropelido que seja, eu não consigo fazer. E aí, se eu depender de manejo químico, na maioria das vezes eu vou entrar com drone. Aí eu começo a limitar o uso de produtos, né? Porque aquela D20 não é uma boa opção, viu, Vitor? Ou costal. A dificuldade do costal é você conseguir mão de obra e a sim. questão de risco de contaminação e tal, né? Sim. Embora tenha muita gente fazendo ainda, mas o drone, como tecnologia de aplicação em floresta, o que você tem a dizer? Qual é a tua experiência com relação à aplicação de drone nessas áreas? Porque se você pensar nas áreas declivosas, seria uma alternativa interessante, não é? Ele está entrando muito bem hoje na área florestal, então ele está entrando praticamente em todas as operações que a gente tem. Dessecação pré-plantio, e nas remontas que a gente chama, né, que são as aplicações de pré-emergente para extensão de residual. Então a gente tem todas as entradas, inseticidas eles entram muito bem, aonde ele não entra. Controle de subbosque, que é quando já pré-colheita, algumas regiões que tem problema de plantas, já que não tem sensibilidade à luz, continuam se desenvolvendo mesmo após o fechamento dos clones. No Maranhão é bem comum isso, né? Aí ele não consegue entrar nessa operação. E na aplicação de pós-emergentes para folhas largas. Porque daí, morfologicamente, são plantas muito parecidas. Após plantio... Então, por isso que eu falo que a base da dessecação, ela é muito bem feita para você tirar, principalmente folhas largas de dentro do sistema, ela é primordial. Porque depois de implantada essa cultura, ela sendo tão similar às plantas daninhas, folhas largas morfologicamente, como que a gente vai fazer um controle em pós, mesmo com drone pós-plantio? Então, para essas áreas declivosas, se tiver espectro de gramíneas, a gente tem os inibidores da CCase, que são ótimas ferramentas hoje que a gente consegue manejar até o desenvolvimento. Mas o correto seria, vamos supor, você tentar trabalhar com residual, como a gente faz nas culturas agrícolas, nas canas, na extensão de residual, para deixar o mínimo de infestação ali que a gente consiga manter com os pós-emergentes dentro das recomendações, né? Outro ponto que vem avançando, que a gente estava discutindo até na semana passada, é a questão do cultivo mínimo e talvez da gente começar a manter a estruturação de solo dentro do sistema até de silvicultura, que é muito do que a agricultura. Como que a agricultura foi para o cerrado? Porque a gente vê áreas arenosas, produtividade baixíssima de metros cúbicos por ano. Aí a hora que chega a uma área com uma estruturação melhor, vamos supor, norte e nordeste, a gente vê que está tendo respostas. Mesma coisa que aconteceu com o plantio direto no cerrado, partindo para as áreas arenosas, está acontecendo isso com a floresta. Então, talvez um cultivo mínimo na entrelinha possa ser algo que você vai beneficiar próximos ciclos, colocando matéria orgânica, melhorando a porosidade desse solo, retenção de água, né? Então, a floresta ela é muito carente de tecnologias, às vezes, mecanização, até na parte de colheita tem bastante, na parte de pulverização, vem muito adaptado da agricultura, né? E na parte também que a gente está falando de manejo de solo, nutrição, herbicidas, ela está engatinhando ainda perto da agricultura. Então, acredito que muito do que a gente tem no mercado hoje agrícola, que a gente aprendeu muito com o plantio direto, que década de 70, 60, era quase que impossível falar que no Mato Grosso, essas áreas mais arenosas que a gente tem no Cerrado, teria essas produtividades que a gente tem hoje, né? E isso está acontecendo hoje, a mesma coisa com a floresta. Pensando nisso que tu falou, então uma alternativa poderia ser a integração lavoura-pecuária. Sim. Com forrageiras. Nas entrelinhas da floresta, né? E você, ao mesmo tempo que você tem alimento para os animais, você também
tem um competidor com as plantas daninhas, digamos assim. É uma substituição de flora, né, Vitor? Exatamente. Você vai fazer uma supressão das espécies que são mais difíceis. Já teve algumas empresas que nos procuraram até para fazer trabalhos com reguladores de crescimento para as gramíneas na entrelinha da floresta. Então, travar elas nos momentos oportunos para a floresta ir embora e a gente segurar aquela cobertura, estruturação de solo. Então, fica um manejo bem parecido com o que a gente faz no plantio direto, só que com um espaçamento um pouquinho maior e um PCPI exponencial, né? Então, são alguns desafios e algumas tecnologias que eu acho que tem que ser estudadas, que a gente precisa começar a pensar mais nessa estruturação de solos. Que você pegar algumas regiões, as diferenças de produtividade de metro cúbico ou de cubicagem das regiões para estruturação de solo é muito diferente. Então, porque a ideia até então, quando a celulose tinha uma precificação menor, não tinha todo esse boom que deu nos últimos anos, né? Era sempre ela ir para as áreas piores, né? Uhum. Como aqui para vocês. Óbvio, você não vai pegar e colocar numa área de soja com alto potencial, pela característica que vocês têm aqui também, de solo, nas melhores áreas. Mas se você conseguir melhorar as piores áreas para você ter um melhor rendimento dessa floresta, é sensacional, né? Ô Saulo, mas aí, e até o Vitor comentou no começo, né, que aqui na região nós temos muita floresta, mas temos muita pastagem. Agora nós unificamos, né? É um sistema agrocivil-pastoril. Então nós teríamos floresta, nós temos ou teríamos a possibilidade de pastagem. Com a braquiária, ou seja lá qual a opção de espécie. Isso facilita ou aumenta o nível de complexidade para esse manejo de daninhas? Vai facilitar, porque daí é muito mais fácil você manejar uma planta específica morfologicamente do que quando você tem uma diversidade muito grande. Então, talvez a supressão das gramíneas dentro da silvicultura seja mais interessante do que uma diversidade. Porque a gente sabe que o poder de supressão da braquiária é muito grande, né? Falar para vocês aqui muito grande. Com os plantios diretos e vocês que são das culturas anuais, isso daí vocês sabem mais do que qualquer um do poder de supressão dessas espécies, né? Para outras espécies de controle. Então, dentro do cerrado hoje, vamos pegar aqui a região de Água Clara, Ribas do Rio Pardo, onde está entrando em cima de pastagem, está sobrando só aquelas buchas do cerrado para controle. Que isso daí é o problema de todo pecuarista, praticamente, também, o manejo dessas espécies, né? Então, trabalhar com catações pontuais, ajustar as épocas do ano, que nem na região, as épocas do ano de controle, aqui na região de vocês também, devido às temperaturas, né? Porque as plantas daninhas vão ser muito mais eficientes em retirar recursos do meio. Isso daí a gente já sabe, e elas com certeza vão sair na frente da sua cobertura se ela tiver uma planta já estabelecida, ou um banco de semente alto, ou tiver algo exposto ali para ela, uma oportunidade para ela sair. Então, dentro dessa... vai sobrar só as plantas de mais difícil controle, e as maiorias delas serão suprimidas ou de mais fácil controle dentro desse sistema, né? Muito bom. Bom, então nós falamos bastante de floresta, mas como nós comentamos no início, nossa região também ela tem outras atividades que não agricultura e que também não são floresta. Por exemplo, pastagem. Né? Tem muita pastagem, muita pecuária aqui. E normalmente a pecuária ela fica similar ao que acontece com a floresta, ela fica nas áreas mais marginais durante o verão, né? Enquanto que as áreas nobres são usadas com agricultura. Mas nessas áreas onde elas ficam no verão, também precisa produzir pastagem, precisa pasto. Normalmente são espécies perenes que entram, né? E aí, eventualmente, com floresta, mas nem sempre, né? Em áreas onde não tem floresta, né? E lembrando que durante o inverno, nós temos um inverno que normalmente ocorrem geadas, então temperaturas muito baixas, com queima toda a vegetação, inclusive a própria pastagem, e aí, durante o inverno, normalmente esses animais vêm para as áreas de agricultura, com espécies de pastagens tolerantes à geada, né? Mas pensando naquela parte onde ficam os animais no verão, e eu sabendo que eu tenho um inverno rigoroso, onde essa vegetação vai ser desfolhada pela geada, normalmente.
onde que você enxerga as melhores oportunidades de fazer o manejo dessas plantas daninhas? Seja antes do inverno, antes da ocorrência das geadas, ou depois do inverno, quando essas espécies retomam o crescimento, elas rebrotam, porque normalmente são espécies perenes que ocorrem, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso. Isso vai depender, acho que, muito da condição da sua cobertura antes do período úmido, do período frio. Porque daí você tem uma chance ainda de entrar, né? E daí, se você fizer esse controle antes, você vai ter área foliar, você vai conseguir fazer o controle dessas espécies, no entanto, você vai ter um intervalo de reentrada para você colocar o gado de novo. Mas aí, pensando nisso, talvez no outono, onde esses animais estão saindo e ainda não estão ocorrendo muitas geadas, seria uma oportunidade de fazer esse controle. Sim. E aí eu evitaria uma rebrota lá na frente na primavera. Você já vai controlar ela antes, porque também se você tentar controlar ela muito tarde num período frio, a absorção dos oxínicos, né, vai ser muito baixa. Então acho que seria nessa parte do outono, nessa transição aí conseguir ajustar as janelas e fazer esse controle antecipado seria a melhor estratégia, né, hoje. E pensando com relação também à seletividade nas forrageiras, né, nas pastagens. Esse período de outono, onde eu tenho uma transição dessa pastagem, ela já está entrando em declínio, vamos pensar assim, aproximando do inverno, muitas vezes com uma pressão de pastejo, ela acaba tendo uma área foliar menor. Isso facilitaria para ter mais seletividade ou não? Isso vai muito dos produtos. A gente vai estar falando hoje dos produtos que a gente tem para controle, são bem seletivos às forrageiras, né? Mas com certeza você iria garantir a seletividade. O que poderia ser feito também se for um controle bem feito mecanicamente, para você baixar custo, é a utilização de glifosato. Entendeu? Aí você vai baixar custo. Tem que ver também a questão de tolerância também dessas espécies, que geralmente esse aí seria depois da ocorrência das geadas, né? Quando não tem mais folhas verdes, né? Seria bem pontual, né? Bem pontual. Mas essa é uma preocupação que por vezes tem, né? O intervalo, e a minha preocupação aqui é de quando, pensando nessa integração lavoura-pecuária, é quando que é meu intervalo, minha janela de manejo de daninhas pré-semeadura. Porque tem aquela brincadeira, né? Que tem áreas que o pessoal vai tocando o gado com pulverizador, né? E aí, na nossa região, e aqui, Vitor, você me ajuda. Mas a Zevem pode ser um problema, né? Essa é uma espécie interessante porque, ao mesmo tempo que para a agricultura, para a produção de grãos, ela é uma daninha, para a pastagem, para a pecuária, ela é uma excelente forrageira. Isso aí. Então, e quando você integra os sistemas, obviamente que você vai ter... E lembrando também que essa é uma espécie que tem sementes com dormência, né? Então, você vai ter ressemeadura natural muito forte. Então, quando você integra os sistemas... Né? Exatamente, você integra os sistemas. Obviamente, eu tinha Zevem num ano, no outro ano eu entrei com trigo, por exemplo, eu terei problema. Ela vai emergir no meio da cultura, né? E aí, obviamente, é uma espécie também que vem trazendo vários problemas acumulados aí de resistência, né? Eu acho que a gente já comentou isso em outro episódio, né? Mas voltando aí à questão de pastagem, Saulo, vamos pensar que o produtor ele não fez esse manejo no outono e essas plantas foram queimadas com geada durante o inverno, desfolhadas, e ele vai ter que fazer esse manejo lá na primavera, na rebrota que vai coincidir, rebrota das daninhas e também da forrageira, e coincidindo também com a reentrada desses animais nessas áreas, normalmente que saem da área de agricultura e vêm para a área de pastagem. E aí, vou fazer manejo químico. Além da questão da seletividade, eu tenho que pensar também em questão de resíduo. Você pode falar um pouquinho disso? Com certeza. Isso a gente tem que pegar depois. É até um outro assunto que a gente vai debater aqui durante essa semana com vocês na FAPA, que é a respeito de resíduos, né, microtoxinas. Esse intervalo de reentrada tem que ser muito bem analisado para a questão quando você trabalha principalmente com herbicidas, algum químico que tem bioacumulação. Hoje a gente tem níveis de detecção muito altos, equipamentos de
de extrema tecnologia que são capazes de quantificar. Tanto no rumen, no caso da ingestão, quanto na silagem, tem alguns métodos, quanto no fígado do animal. Então, esse intervalo de reentrada pode causar alguns problemas sanitários aí, quando a gente pensa em a União Europeia, alguns blocos aí de negociação. Então, da onde vai esse animal, a gente tem que tomar cuidado que uma análise de resíduo pode ser. Então, ficar atento à bula, aos períodos de carência, intervalos de reentrada dessas aplicações, principalmente quando a gente fala de produtos que demoram um pouco mais para ter ação, né? Que tem residual mais longo em planta, talvez não tenha no solo, porque a gente estuda muito essa parte de residual na planta e no solo, mas e num animal, num animal monogástrico, entendeu? Num ruminante, como que é esse período de digestão? Isso daí vai estar tudo enfatizado dentro das bulas. Então, seguir a recomendação das bulas, né? Para esse manejo também faz parte, que tem um intervalo de carência da mesma forma que tem as carências que a gente utiliza na agricultura, para inseticida, fungicida, dessecantes pré-colheita, herbicidas, todos os produtos que a gente utiliza têm o seu devido intervalo de carência. E foi exaustivamente estudados, né? Então... Sim, com certeza a parte toxicológica é um dos pontos que a Anvisa lá atrás leva em consideração para validação desses produtos. E sempre que esses produtos vêm para o mercado, até amanhã eu vou comentar um pouco sobre isso, são produtos de toxicologia sempre mais seguras. No entanto, a gente tem que respeitar os períodos de carência e todas as recomendações, né? E é muito importante, né? Não só nisso, mas que o produtor use produtos registrados para essa finalidade. Né? Com certeza. Então, esses produtos que foram registrados, eles têm um estudo e tem uma bula que não oferece risco, vamos dizer assim. Se você obedecer a bula, você estaria fora de risco, né? Mas a conversa é boa, acho nisso, mas eu vou puxar mais um assunto um pouquinho diferente, ainda que não é agricultura, né? É manejo de plantas daninhas e é importante, mas muitas vezes a gente não olha para isso porque nós estamos acostumados ao dia a dia a trabalhar com isso dentro da agricultura. Manejo em estradas, principalmente em rodovias, né? Estradas internas dentro da propriedade, externas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de produtos, né, diversos, principalmente produtos que têm residual em solo, que permitiriam um controle mais duradouro, vamos pensar assim, mas que se eu estou aplicando na beira numa estrada e eu tenho uma lavoura ou uma floresta mesmo, ou uma pastagem nas margens, eu tenho que tomar cuidado também que esse produto não chegue a entrar nessa área, né? Seja por escorrimento superficial de água, seja por deriva, enfim. Você tem experiência nisso? Essa parte de não agrícolas é uma área que a gente tem trabalhado muito também nos últimos anos, né? Principalmente com alguns órgãos reguladores, como no estado de São Paulo, a Artesp, o IAT, aqui no estado do Paraná. E é um assunto bem polêmico, mas dentro das propriedades ele é tido como um ambiente agrícola ainda. Então a gente pode utilizar dos produtos agrícolas dentro da propriedade. A partir do momento que eu estou numa área de concessão que é de domínio público, aí eu tenho que entrar, ou em domínio público ou industrial, eu tenho que entrar com produtos especificamente não agrícola. Então, resumindo, o produtor, dentro da propriedade dele, ele pode fazer o controle de carreadores. Só que a parte que está para lá da cerca, se ele faz divisa com uma estrada, ele já não pode usar o produto agrícola. Tem que ser um produto registrado para áreas não agrícolas, que é um registro via IBAMA. Olha só. E, inclusive, até o preço muda, por mais que as moléculas e a concentração não muda, por causa de ser um nicho de mercado. Então, tem uma regulamentação à parte para pátios industriais, como no caso de cooperativas, linhas de transmissão. Embaixo de linha de transmissão de concessionárias, a gente tem uma legislação que é a mesma das não agrícolas, gasodutos, ferrovias. Então, a gente tem feito muito desses trabalhos de monitoramento nessas áreas. Então, a gente quantifica água, solo para ver impacto, para provar para os órgãos, para entender o nível de risco que a gente está expondo
todos esses pontos, entendeu? Agora, dentro da propriedade, a gente pode utilizar dos produtos agrícolas, que é uma área rural. Se passar uma ferrovia no meio da minha propriedade, Vai ter ser não agrícola. não agrícola. Não agrícola. Embora ela esteja dentro da minha propriedade. Verdade. Ela, porque você tem o domínio da rodovia, da ferrovia. Então tem uma faixa. A faixa vai ser um domínio. Você passou aquele domínio para FEPASA antigamente lá, você tem ela desapropriou aquela parte sul, entendeu? E aí eu preciso de um produto específico, de um receituário Você específico. precisa, no caso, a gente via IBAMA, hoje a gente não tem um receituário agronômico para se fazer. A gente faz uma receita como se fosse um médico. Para gerar RT, gera RT e faz a receita como um médico. Porque se você entrar no Agrofit, a gente não tem lá uma aba de não agrícolas na hora de você classificar o produto. Então, como eu não tenho lá, estou aplicando na ferrovia, então a gente faz um receituário à mão ainda, porque não tem uma legislação e uma forma de se fazer esse receituário. Mas isso hoje, as grandes empresas têm se preocupado muito com pátios, pela questão das legislações ambientais e mercado externo, porque isso, querendo ou não, tá ligado às empresas que têm ISO, 14001, toda essa parte de ISO está regulada, atrelado a essa parte dentro do meio ambiente. E a gente tem trabalhado muito também com painéis solares, então a gente desenvolveu equipamentos, tanto para rodovia quanto para painéis solares, para fazer o controle nessas áreas. E é de suma importância e é classificado como áreas não agrícolas ou parques industriais. Ô, Salão, antes que a gente entre nos ativos, que eu estou curioso para saber os ativos, as concentrações, isso aí, mas vamos tentar, dentro de uma propriedade rural, quais são as áreas que podem ser classificadas como não agrícolas? Eu vou te dar alguns exemplos e aí você nos ajuda a classificar se é não agrícolas ou agrícolas. Você já comentou que se passar uma ferrovia dentro da propriedade, no domínio é não agrícola. Uhum. Se tiver uma usina solar própria. Não agrícola. Não agrícola. Na legislação seria não No agrícola. pátio do barracão. Não agrícola. Olha só, Vitor. E aí eu tenho que seguir a legislação específica. Específica não agrícola. Teria mais alguma coisa que a gente não está contemplando aqui? Subestação, linhas de transmissão. Entendeu? É que as linhas de transmissão, eu acho que ela não tem um domínio, tanto é que pode plantar embaixo. Pode... Ela não tem um domínio dela. Mas a gente fez trabalho já com a CEMIG, com a Copel aqui, com trabalhos específicos de não agrícolas e os impactos embaixo de linha de transmissão. Então aqui já pegamos alguns exemplos. Ferrovia, usina solar, pátio de barracão, todos não agrícolas. Todas não agrícolas. Hoje, para ser posicionados os produtos nessas áreas, eles têm que ter o registro via IBAMA. E na frente do ativo vai ter lá Arsenal, que seria o Imazapir. Arsenal NA, que é não agrícola. E para complicar um pouquinho, então, o meio de campo aqui, vamos pensar numa área de uma lâmina de água, num lago. Um lago? Vitor, aí você pegou eu. Recebi acho que uns 2 WhatsApps hoje para tentar resolver esses problemas de aguapé. Isso, tem espécies que crescem, né, sobre o lago. A gente, infelizmente, no Brasil hoje, a gente não tem nenhum produto registrado para esse fim. Eu trabalhei 4 anos num projeto com a Santo Antônio Energia, no Rio Madeira, e a gente tinha até alguns produtos bem seguros, já validados em processos avançados de registro, seria área não agrícolas também, a parte de reservatórios de água, né? Só que não foi nenhum desses produtos para frente no IBAMA, foram barrados, né? Então, no momento, para uma aplicação regulada, a gente não tem nenhum ativo no mercado. Tem o fluoridone, no caso, mas seria mais para plantas submersas, né? A eficácia dele. Mas para plantas flutuantes aí ancoradas, a gente não tem nenhum produto registrado hoje para controle. Mesmo para margens de lagos? Nem para as margens. Entendeu? Você falou no Brasil. Fora do Brasil tem alguma coisa registrada? Estados Unidos deve ter em torno de produtos comerciais, em torno de uns 50. Eu pergunto isso porque por vezes fala, o Brasil ele é muito simples de liberar produto. O Brasil libera um monte de ativos. Exatamente ao contrário, é isso, né? A gente é um pouco desprivilegiado nesse ponto. Como exemplo, eu vou dar minha tese. Em 2015, 2016, que eu fui para os Estados Unidos, eu estava fazendo os Hatch 3 da Bayer na época com Indaziflan. Era um produto que ia ser lançado para a cana em 2017, foi 18 mais ou menos, longo residual, produto muito bom. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles estavam com o produto há 6 anos no mercado.
Isso daí foi tudo processo regulatório para a gente conseguir registrar esse produto. Eles já conheciam o produto de trás para frente lá. Então, pensando numa competitividade internacional dos produtos brasileiros fora as tecnologias, devido a essa demora de regulamentação, a todo o processo burocrático e não celeridade que a gente tem nos processos no Brasil, isso dificulta um pouco também e vai impactar diretamente nas tecnologias e, consequentemente, no nosso custo de produção, né? Então, a gente fala aí hoje entre 8 e 12 anos do início do protocolo, RET 1, RET 2, RET 3, se for uma molécula nova. Eu acho que isso é importante, estar falando isso, é muito importante para nós que estamos dentro do setor, né? Agrícola, ou floresta, enfim, dentro dos setores agro, silvo e pastoril, vamos pensar assim. A gente passa essa realidade porque o leigo, que ele não é dessa área, ele muitas vezes ouve, e é claro, ele vai acreditar naquilo que ele ouve, mas ele ouve muitas informações que muitas vezes não são precisas, né? Com relação ao uso de agroquímicos, principalmente, né? E aí se ouve muitas críticas, muitas, vamos falar uma linguagem bem simples, muitas bobagens sendo faladas, né? Por falta de conhecimento, né? Então, eu acho que isso que tu falou é extremamente importante. Veja o tempo, e não é simplesmente o tempo, o rigor, né? Os órgãos que passa por Anvisa e IBAMA para depois chegar no mapa. Então, só no mapa ele fica ali 6, 7 anos. E é o último que chega. É o último que chega. Então, ele passa primeiro pela Anvisa para ver se tem uma ecotoxicologia adequada e sempre para ele passar para atividade, ele não pode ser mais tóxico do que o produto similar que tem no mercado. Ele tem que ter uma toxicologia sempre mais baixa. Se ele for mais tóxico do que o par dele, o padrão de mercado que ele já tem, ele já é descartado. Ou seja, ao longo dos anos, a tendência é que nós vamos baixando os níveis de toxicidade. Se a gente pegar os dados de toxicologia ou de EIQ lá, que é um coeficiente que a gente consegue avaliar a parte ecotoxicológica, tanto para o ser humano quanto para a exposição ao trabalhador e ao meio ambiente, a gente vê que tem sido decrescente. Quando a gente faz uma média de todos os produtos registrados no Brasil, a gente vê que está sendo decrescente com o tempo esses índices, né? O que é muito bom, né? Nós estamos com sistemas mais sustentáveis, né? Uma pena que nem todo mundo enxerga isso, né? E isso eu acho que cabe a nós do setor, a todos, né? Nós do setor, a gente esclarecer e levar essas informações para o público em geral, né? Parafraseando o professor Velini, ele fala muito que o agro ele tem uma deficiência em comunicar a sociedade. Exatamente. Então, as informações que chegam para a sociedade, dependendo da fonte que você pegar, ela vem um pouco enviesada, né? Muito enviesada. Isso é para quem... Então, parte da gente que está dentro do setor, tem conhecimento técnico, conhece dos procedimentos, cabe a gente também conscientizar. Óbvio, a gente fica geralmente nos nichos de amizade ali, mais do interior, família, todo mundo ligado à agricultura ou à área, né? Mas a parte falta um marqueteiro da Louis Vuitton no agro brasileiro, entendeu? Para vender a bolsa de 10 mil euros lá de couro, entendeu? Falta essa comunicação do agro. Porque qualquer número que a gente pega, não adianta a gente comparar consumo de defensivo. Não, com certeza. Comparar consumo, não. Olha a quantidade que a gente exporta em volume. E quanto de área nós cultivamos? Né? E quantos cultivos nós fazemos por área durante o ano? Quantas pragas a gente não tem aqui? Daí você pega algum produto que esse produto ele não é registrado na Europa. Não é registrado nos Estados Unidos. Por que ele não é registrado lá? Porque não tem o alvo. Não tem o alvo, você quebra o ciclo da plaga todo ano. Aí não tem por que você ter esse ingrediente ativo registrado lá. Então não é por questão ecotoxicológica, só que daí vem uma reportagem e ela se torna enviesada falando que ele foi banido por outro motivo ou não foi lançado. E outro ponto também é se entender os limites, né, de quantificação. Você encontrar um produto é uma coisa, você quantificar o quanto tem o nível de impacto é outra coisa. É outra né? coisa. Então, Tudo bem, Fabiano. Vitor, passamos por
pastagens, passamos por Floresta. silvicultura, passamos por áreas não agrícolas, comentamos inclusive de beira-lagos, de lagoas. Sobrou mais alguma coisa ou não? Eu acho que está muito bem, foi muito boa a conversa, né? Eu acho que já está bem explorado, né? Muito bom, quando o papo é bom, passa rápido, Com certeza, com certeza. Então tá jóia. Saulo, queria deixar as tuas considerações aí para o pessoal que nos acompanha. Eu queria agradecer o pessoal aí, todo o pessoal da FAPA, da Agrária, pelo convite da gente estar conversando aqui essa semana. Agradecer todo o pessoal, tanto da Unesp de Botucatu, do nosso laboratório lá do Núcleo de Pesquisas Avançadas em Hematologia, quanto da Renove, que vem ajudando a gente nesses trabalhos aí que a gente vem desenvolvendo, nos treinamentos. E agradecer a vocês, aos Vítors, né? E a você, Fabiano, pela hospitalidade aqui na FAPA. Muito obrigado. Tudo bem, Tudo Vitor. bem. Muito obrigado, então. E encerramos, então, aqui, né? Mais um episódio entregue. Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia. Por favor, aguardem o próximo episódio, nos acompanhem nas redes sociais. Até a próxima. Um abraço. Abraço, até mais.